Minhas primeiras palavras são dirigidas a Dona Leila e a Laura Queiroz, e em nome delas eu cumprimento a equipe técnica e todos os presentes. As minhas saudades de todos vocês são imensas. Já temos quase um ano de segregação. Eu sinto muita falta de vocês. Às vezes chego até a sonhar com vocês. Hoje vamos conversar sobre vacinas. As vacinas podem ser definidas como agentes biológicos que nós introduzimos no organismo das pessoas com o objetivo de evitar doenças. Esses agentes biológicos são os próprios agentes que causam as doenças, mas eles são introduzidos em nosso organismo mortos ou então vivos, porém, se vivos, atenuados pelo calor, pelo álcool e outras substâncias químicas. O conceito de vacina é muito antigo. Desde a Idade Média, que os chineses tinham um conhecimento empírico de vacinas. Eles trituravam as cascas das lesões causadas pela varíola e aspiravam o pó resultante dessa trituração. Era uma vacina. Sem saber, mas empiricamente era uma vacina. Foi no final do século XVIII que um médico inglês, Edward Jenner, observou que as pessoas que trabalhavam no campo em contato com gado bovino não adquiriam, sobretudo aqueles que ordenhavam o gado, não tinham varíola. E Arguto, observou que não tinham varíola porque eles se inoculavam, auto-inoculavam com o pus resultante da lesão da varíola bovina. A varíola bovina é chamada de vacínia. Daí o nome vacina. Esse nome se origina justamente da varíola bovina. Atualmente, com a Covid-19, estão se desenvolvendo vacinas que não utilizam os seres biológicos, e sim RNA. São as vacinas genéticas produzidas por RNA sintético, produzido em laboratório, fabricado em laboratório, e injetado nas pessoas para induzir a formação de anticorpos. As vacinas utilizadas contra a Covid-19 são 6, as mais importantes. São dezenas. Dessas dezenas, 6 são as mais importantes. São a vacina da universidade fabricada e produzida pela Universidade de Oxford, a Coronavac, fabricada na China, a Janssen, dos Estados Unidos, a Sputnik V na Rússia e as novas vacinas genéticas da Pfizer e do laboratório Moderna. As usadas no Brasil são 2, até o momento, 2. A produzida pela Universidade de Oxford e a produzida na China, a Coronavac.
A produzida na Universidade de Oxford, ela tem a sua tecnologia repassada para o Instituto Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro. E a vacina chinesa, Coronavac, tem a sua tecnologia repassada para o Instituto Butantan. Interessante que esse repasse de tecnologia é feito pela remessa de uma substância chamada cientificamente de IFA, abreviatura de algo farmacológico ativado, né? Ingrediente farmacológico ativado. Essas IFAs são transportadas em ambiente refrigerado e, ao chegar no instituto que vai reproduzir a vacina, elas são congeladas, descongeladas. O descongelamento é lento, demora horas, 24, 48 horas. As vacinas, de um modo geral, as mais antigas, elas são produzidas, como eu disse, mediante a introdução de um agente biológico no organismo do paciente. Esse agente biológico, como eu já fiz referência, geralmente é o próprio agente etiológico da doença, o agente que causa a doença. Esse agente é inativado, atenuado, ele não se reproduz no nosso organismo e nem causa a doença. Eles estão inativados pelo calor, ou por meio de substâncias químicas, ou álcool metílico, outras substâncias, ele não tem a capacidade da reprodução. De um modo geral, essas vacinas utilizam não propriamente o coronavírus, utilizam os adenovírus. Adenovírus são vírus, um grupo de vírus que causam o resfriado comum, também a conjuntivite, com a inflamação do olho, a bronquite e também a pneumonia em alguns casos. Esses adenovírus são introduzidos em nosso organismo, como eu disse, atenuados, quer dizer, não se reproduzem e nem causam doenças. Em alguns casos, em algumas vacinas, são introduzidos mortos. Esses adenovírus são mortos. No caso da vacina da Oxford, por exemplo, o adenovírus não é um adenovírus humano. O adenovírus, nesse caso da vacina da Oxford, é um adenovírus de chimpanzé, que não se reproduz na espécie humana. Ele é introduzido, já não se reproduz, porque não é um adenovírus do homem, é do chimpanzé, e ele já entra atenuado. Em algumas vacinas, repito, mais modernas, elas não utilizam o RNA sintético, produzido em laboratório. O RNA é uma molécula do DNA, que leva para a célula humana, as células humanas, a mensagem de produzirem a proteína S. Tudo gira em torno desta proteína S. É a famosa proteína S. E também, não menos famosa, a proteína C. A proteína S é uma proteína do coronavírus.
O coronavírus, o nome diz, é um vírus de tamanho avantajado, com várias espículas que formam uma coroa. Daí o nome de coronavírus. Essas coroas, essas chamadas espículas, têm uma proteína na sua superfície, uma proteína chamada proteína S. E a célula humana, normal mesmo, possui uma outra proteína chamada proteína C. A proteína S se encaixa com a proteína C, como uma chave se encaixa numa fechadura. Aí está todo o mistério, aí está todo o segredo da doença. É o acoplamento perfeito da proteína S do coronavírus com a proteína C da célula humana. Vamos, então, analisar essas 6 vacinas que eu acabei de me referir. As 6 vacinas mais comuns. E aí está um quadro que eu preparei para vocês. Vocês veem aí a vacina de Oxford, a Coronavac, a vacina da Pfizer, a vacina da Janssen, a vacina do laboratório Moderna e a tal vacina russa, Sputnik V. A vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, é uma vacina ministrada em 2 doses, com um intervalo de 3 meses, em média. Isso varia de acordo com a equipe científica que aplica essa vacina. A média está numa separação, um intervalo mais ou menos de 3 meses. O IFA, a substância cedida pela matriz para a produção da vacina, deve ser transportado em baixíssima temperatura. E a dificuldade de aplicação em certos países e em certas áreas. Tem de ser transportada a menos 55 graus Celsius. Chegando no ponto de fabricação, no caso do Instituto Manguinhos, deve ser descongelada. Descongelada em um tempo amplo, de 24 a 48 horas. O Instituto Manguinhos assinou um convênio com a Universidade de Oxford, segundo a qual ele está autorizado a fabricar durante o ano de 2021 210 milhões e 400 mil doses da vacina de Oxford. Devo dizer que o Instituto Manguinhos, a Fiocruz, está também pesquisando uma vacina brasileira, produzida pelo próprio Instituto, que está em fase de avançar da pesquisa. Repito que, no caso da vacina de Oxford, da Universidade de Oxford, a tecnologia consiste em aplicação de adenovírus de adenovírus não humanos, atenuados por substâncias químicas. No Brasil, já foram testados 10 mil voluntários e no mundo todo, em 7 países, um total de 57 mil voluntários já se submeteram à pesquisa com a vacina de Oxford. No Brasil, esses testes foram realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. A aplicação de uma só dose, a vacina é de 2 doses, mas a aplicação da primeira dose confere uma eficácia
de cerca de 73%. Portanto, é uma vacina muito boa. A segunda vacina na lista desse quadro é a Coronavac, a vacina que eu tomei. Essa vacina é aplicada em 2 doses, com um intervalo entre as doses de cerca de 28 a 30 dias. A IFA é transportada em uma temperatura amena, de 2 a 8 graus Celsius. Portanto, é uma vacina que pode ser empregada sem nenhuma dificuldade em todo o país. Ela é produzida no Brasil pelo Instituto, tem autorização de tecnologia, o Instituto Butantan. E ela é originária da China. A sua tecnologia é de vírus inativado, adenovírus. Agora, uma observação. No caso desta vacina, Coronavac, o adenovírus, não é utilizado o adenovírus. A vacina utiliza o próprio coronavírus. Isso é que é interessante. O próprio coronavírus. Porém, atenuado, lógico, atenuado. Não se reproduz no corpo humano e nem tampouco produz doença. Já foi testada em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Cerca de 50,36% das pessoas seguramente não adquirem a doença tomando essa vacina. Nenhum caso, em 100% das pessoas, não adquirem a forma grave da doença. Isso é que é importante. Não adquirem a forma grave da doença. A terceira vacina nesta ordem deste quadro é a vacina conhecida pelo nome de Janssen, é o laboratório Janssen dos Estados Unidos. Essa vacina, curiosamente, ela é aplicada em dose única, não são 2 doses. Essa é a única vacina das 6 que é aplicada em dose única. Ela tem sido aplicada na Europa, e utiliza adenovírus atenuados. Esses adenovírus entram nas nossas células e obrigam as células a fabricar a proteína C. O sistema imunológico, percebendo que existe a proteína S, então ele fabrica anticorpos contra essa proteína. E aí está o mistério da vacina. Essa vacina foi experimentada, testada em voluntários de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, aqui na Bahia, Hospital São Rafael, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Mato Grosso. É de uma eficácia muito boa. Assim, muito boa. A eficácia varia em torno de 75%. Fechou. A quarta vacina é uma vacina apelidada de misteriosa, porque realmente essa vacina tem sido cercada de mistérios. É a vacina Sputnik V. Sputnik V. Essa vacina é fabricada na Rússia e também tem uma tecnologia baseada em adenovírus atenuados. Já dizem as estatísticas russas, que essa vacina foi testada em 16 mil voluntários na Rússia. No Brasil não foi testada essa vacina. A eficácia é muito boa. A eficácia é em torno de 91%. Agora chegamos às 2 últimas vacinas.
são as vacinas genéticas, as vacinas mais modernas. Essa técnica genética é muito recente. Aliás, desde a década de 90, que se faz tentativas para a fabricação de vacinas genéticas, sem sucesso. Mas, neste corre-corre da pandemia pelo coronavírus, a técnica foi aperfeiçoada. Foi aperfeiçoada e está se conseguindo fabricar no laboratório, sinteticamente, se isolou o código genético do coronavírus, né? Inclusive no Brasil, na segunda semana já tinha o código genético no Brasil. E se isolou o código genético e do código DNA retirou-se o RNA, que é uma molécula encarregada de levar a mensagem, daí o nome de RNA mensageiro, levar a mensagem para a célula, produz a proteína S. Então, daí o nome de RNA mensageiro. E se retirou o RNA e se conseguiu fabricar no laboratório o RNA sintético. Isso foi uma grande conquista que nos trouxe a atual pandemia. Então, esse RNA sintético é introduzido no paciente e, uma vez introduzido, ele se transforma em RNA mensageiro. Corre para as células, entram nas células, obriga a célula a fabricar a vitamina S, a proteína S. O sistema imunológico, tomando conhecimento que existe a proteína S no organismo, fabrica anticorpos contra a doença. Aí está o segredo da vacina. Estas duas vacinas, repito, genéticas, são a vacina do laboratório Pfizer e a vacina do laboratório Moderna. Essas vacinas não são fabricadas na Europa e nos Estados Unidos e não foram testadas no Brasil. A Pfizer, me perdoe, a Pfizer tem uma experimentação no Brasil. É pequena, cerca de 3 mil voluntários, inclusive na Bahia. São Paulo e Bahia. A eficácia é muito boa. Essas vacinas têm eficácia muito boa. No caso da vacina da Pfizer, é de 96, 95, 96%. E no caso da Moderna, é em torno de 94%. Em traços gerais, essas são as noções que eu queria recordar com vocês. Deixo com vocês, mais uma vez, o meu abraço, a minha mensagem repleta de saudade. A minha grande vontade é estar novamente aí com vocês, me beneficiando desse convívio tão saboroso e tão feliz. Muito obrigado a todos.